Mas a gente comenta por aqui com o cientista político Bruno Silva, que já está conectado com a gente. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. Claro, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Trazendo duas pontuações aqui em relação, né, esse universo FATEC e TEC, né? Sim, importante investimento. A gente lembra que no ano passado teve uma greve dos servidores, né, por perdas salariais acumuladas, pedindo revisão do plano de carreira, né, que gerou aí um impasse com o governo. E, por outro lado, teve aí a crítica do presidente também em relação a questões econômicas e também de relações institucionais em relação ao governo do Estado e também o Banco Central. Ô, Sandra, primeiro vamos começar por essa questão da ETEC e da FATEC, né? O Tarcísio foi lá, falou, fez as homenagens, disse que é importante, chegou até a dizer que sente uma energia diferente, algo nesse sentido. Mas a grande verdade é que se a gente também for observando de maneira atenta, né, não há um incentivo, né, inclusive orçamentário, de empenho político absoluto por parte do governador, porque esse projeto é um projeto dos tucanos, né, no estado de São Paulo de modo geral. Tanto é que se entendesse, por exemplo, que esse modelo é um modelo de excelência, um modelo que, portanto, gera integração, um modelo que você pode garantir ali um padrão bacana de ensino e etc., teria apostado nele recentemente e não em escola cívico-militar, por exemplo, posto que é algo paulista, ou seja, essencialmente paulista, né? Então você tem aí uma lógica onde a ETEC prepara para o técnico, a FATEC depois prepara para um tecnólogo, né? Ou muitas das habilitações aí que estão dentro no horizonte mais tecnológico e, portanto, você atende a uma demanda de qualidade e de excelência. Mas a gente sabe que muitas das vezes não é assim, inclusive até porque o orçamento da FATEC já é um orçamento um pouco mais estrangulado, é mais problemático, né? A própria ETEC ficou sendo jogada para lá e para cá, a despeito da qualidade que de fato há no ensino como um todo. Então acho que às vezes o discurso não está muito bem alinhado com a prática política, né? Muito mais para poder agradar aqueles que estão ali presentes. E acho que o segundo ponto que tem a ver justamente com a entrevista do Lula, de alguma forma, né, diz respeito a essa questão da queda de braço que a gente observa no Brasil, não é de hoje, né, Sandra? Que está pontuando aí a dimensão do ajuste fiscal, né? Então, assim, é nítido que todos aqueles que estiveram diretamente envolvidos com o governo anterior vão criticar o atual governo, vão entender que está fazendo má gestão, que de alguma forma deveria ter outros tipos de prioridade, e até para pensar essa questão de como fazer o ajuste fiscal correto, falta competência, algo nesse sentido. Por sua vez, o atual governo federal acusa que muito do estrangulamento, inclusive do que se está vivendo, deve-se ao governo anterior e todos os seus correligionários. Então, nesse sentido, o Tarcísio vai a reboque nessa história toda, viu, Sandra? Sim. E hoje temos sessão da Câmara, Bruno, muita coisa aqui na pauta, 17 itens, estava até dando uma olhada. Um destaque aqui é a proposta do vereador Igor Diego em relação à identificação dos veículos que estão a serviço do Poder Legislativo, ou seja, os veículos que são utilizados pelos vereadores, por seus assessores, no exercício da função, né, com relação à função deles, né. Essa alteração, hoje esses carros são identificados, né, facilmente identificados, quais são carros utilizados pelo Legislativo, né? E ele está propondo essa alteração que ficaria a cargo da mesa diretora da Câmara determinar como seria essa identificação, né? A questão é por que mexer nisso nesse momento, não? Por que mexer nisso nesse momento é a pergunta do milhão, né, Guilherme? Mas ela pode ser, assim, em parte deduzida, viu? Deduzida do porquê, né? A gente sabe, o Guilherme, não é novidade no Brasil, infelizmente, né? Que na realidade aqueles que já são os atuais mandatários, principalmente em ano eleitoral, utilizam e às vezes até abusam, né, por vezes, da sua estrutura de gabinete como recurso eleitoral importante. Então você tem ali todo o gabinete desenhado, montado, para que de alguma forma se transforme num verdadeiro comitê de campanha, né? Então você usa carros oficiais para visitas que em tese são visitas oficiais, você desloca as pessoas para determinados eventos, sob a justificativa de que, como de fato você pode estar ali participando de um evento oficialmente, mas ao mesmo tempo isso tudo pode ser utilizado aí principalmente por uma dimensão mais de campanha, o que poderia configurar algum tipo de abuso, né? Se você muda a identificação do carro, você torna de algum modo a fiscalização talvez um pouco mais dificultosa, né? Vamos ver como é que os vereadores vão argumentar isso ao longo da sessão, qual que seria a principal questão aí que eles vão pontuar sobre essa alteração, mas que é esquisito ainda mais
à altura do campeonato, né, Guilherme? Penso particularmente que, sim, você deve resguardar questões de segurança, algo nesse sentido, para também não colocar ninguém numa situação aí de problemática, né? Mas, ao mesmo tempo, ter a transparência de quem está usando o carro, para qual finalidade, de que modo isso está sendo feito, tem que acontecer, porque é dinheiro público, né? Custa combustível, custa tempo das pessoas que estão dirigindo, enfim, uma série de questões importantes, né? Estou com o projeto aberto aqui, Bruno. A justificativa é justamente em razão de segurança, né? Diz que recentes acontecimentos colocam em risco a vida dos vereadores e dos servidores públicos lotados em seus gabinetes, que há notícias de preocupantes atos hostis praticados contra servidores, e até é lembrado aqui a ameaça que a vereadora Paula Miguel do PT recebeu por e-mail, né? Enfim, essa é a justificativa. O projeto também prevê que a utilização para fins não institucionais seria punida, mas é aí que, é o que você falou, né, Bruno? Como fiscalizar se fica mais difícil identificar aquele veículo, né? Aí é que mora o perigo. Eu acho que tem que ter um sistema de controle intenso por parte da Câmara. Por exemplo, esse é um tipo de projeto que, se os vereadores quiserem dar uma demonstração pública de não, temos um comprometimento com transparência, estamos preocupados realmente com a dimensão de segurança, então ok. Então o que vai acontecer? Vai utilizar o carro, faz depois, posteriormente, a divulgação correta do balancete, de quem utilizou, de que forma utilizou, qual foi o período, qual o objetivo, onde esteve ao certo, né? Porque a gente sabe, Guilherme, infelizmente, né? Não estou dizendo que necessariamente os vereadores vão fazer isso, mas infelizmente, no Brasil, não é de hoje que a gente sabe que há aí um abuso, muitas das vezes, dessa estrutura do gabinete e que acaba servindo muito nitidamente para determinados objetivos políticos. Porque aí imagina, né? Você tem um outro candidato que às vezes é neófito, né? Está tentando estrear na política, que está ali concentrando seus recursos, fazendo a campanha e tudo mais. E você tem um gabinete, carro oficial, recurso, funcionário à sua disposição para poder fazer campanha, você desequilibra, né? Você desequilibra, inclusive, a lógica da disputa. E veja, nós ainda nem estamos no momento de campanha. Nós estamos no momento de pré-campanha. Mas lá na frente, né, isso vai tendo o seu peso. Já tem um peso significativo pelo fato de estar à frente do cargo e poder defender. Mas é do jogo democrático, né? Os políticos podem tentar a reeleição, faz parte do jogo democrático. A questão é quando você desequilibra muito essa disputa, aí você desvirtua ela, né? Entre outros assuntos também que tratam aí das finanças, de validação do reajuste de 3,69% para o funcionalismo público da Prefeitura e também da Câmara. E o índice é o máximo determinado pela legislação nesse ano eleitoral. É isso aí, né? Então tem também o anúncio dos ajustes dentro daquela política, né, Sandra, que a gente vem falando de, não só da boa vizinhança, né, mas de impacto positivo, vamos dizer assim. Você segurou um pouco mais, anuncia agora aí já as vésperas, né, do prazo eleitoral que logo começa a correr, para tentar de alguma forma dizer, olha, tá vendo, fizemos o ajuste, estamos propondo melhoria, inclusive no ticket, né, na alimentação e tudo mais, a fim de atender as demandas. Isso acaba se convertendo depois em material político, vamos dizer assim, que vai ser mobilizado nas eleições, mas na verdade o prefeito não está fazendo de algum modo mais do que a sua obrigação nesse caso, né, Sandra? Tá certo, Bruno. Obrigada pela análise do dia. Estamos aguardando você amanhã novamente aqui nesse horário. Combinadíssimo, querido. Um grande abraço para você, abraço para o Guilherme, para todos os nossos queridos ouvintes. Vamos ver o que a Câmara vai trazer de novidade aí, como é que vai ser a sessão, se vai ser tranquilo ou tumultuado. E amanhã a gente também vai atualizando para o nosso ouvinte essa e outras questões pertinentes à política. Até mais então, Bruno. Até. Valeu. A gente faz